Ó Raimundo, vamos lá falar um bocadinho de desporto. Passei ao lado de uma grande carreira. Ah é? Não. Muito obrigado pela oportunidade de falarmos aqui um bocadinho de desporto, que é um tema que mesmo por esta altura passa despercebido, e começando precisamente por aí, que importância é que tem o desporto no programa do PCP? Olha, quer dizer, o desporto passa um bocadinho despercebido, mas não devia passar despercebido, porque o desporto não é, diria assim, não é apenas um setor importantíssimo. O desporto é um direito. Aliás, um direito que tem consagração na Constituição da República, artigo 79. Precisa de várias respostas. Primeiro precisa de olhar para o desporto com a componente que tem, transversal. Depois precisa de apoiar as modalidades. Depois é preciso uma outra coisa que eu penso que às vezes está esquecida, que é como é que nós todos, e o Estado tem um papel determinante nisto, olha para as coletividades, para os clubes desportivos, para aqueles clubes de bairro, para aqueles clubes de zona, para aquelas associações que enfrentam muitas dificuldades. Uma das propostas que temos é implementar uma Carta Desportiva Nacional, tem estas componentes todas que aqui falámos. Paulo Raimundo, quando falamos em desporto, acredito que o Estoril Praia venha logo à memória, já que os seus pais trabalharam e viveram nas instalações do clube. Sim, sim, é Que verdade. recordações é que tem desse tempo? Olha, eu para ser muito honesto e frontal, as memórias que guardo desse tempo são muito curtas. Talvez que a expressão mais concreta seja na casa dos meus pais, os meus pais viviam, meu pai era roupeiro do Estoril Praia, e na casa do meu pai havia uma portunhola por onde os jogadores passavam e o meu pai entregava a roupa, né? A roupa para os jogadores. E surgiu também aí uma ligação ao futebol? Não, a ligação ao futebol foi depois a crescer na vida, como qualquer rapaz daquela altura, a jogar na rua, a fazer aquelas balizas com as pedras e com as botas e olha, até jogar com bolas de meias, que muitas vezes jogávamos, e depois joguei em dois clubes federados, Estrelas do Faralhão Futebol Clube, que era a zona onde eu vivia, e depois num clube de Setúbal, que é os Amarelos. Eu gostei muito, foi bom. São memórias que levo para a vida. Numa década baixou o número de portugueses que atingiam os níveis de atividade recomendados pela OMS e Portugal é mesmo o país da União Europeia com pior atividade física. A falta de tempo é dada como o principal obstáculo. Paulo Raimundo, afinal o que é preciso mudar? Essa prática, se for incentivada desde pequenino, diria assim, a consequência normal é quando a idade vai avançando, mas a prática vai se mantendo. Também há outros problemas da vida que têm consequência nisso. Portugal também é um dos países onde as casas são mais caras. É um dos países onde os salários são mais baixos. E, portanto, se nós tivermos em conta que uma parte significativa da nossa população, desde logo os mais jovens, que estão preocupados e bem, como é que aguentam o salário que é curto até ao final do mês, perceberemos que não só falta tempo, como muitas vezes a última preocupação que têm não é só, mas é também o desporto. Olha, eu jogava a defesa central, a defesa esquerda, mas eu não sou canhoto, portanto, mas pronto, mas está a ver que haviam lá outros melhores que eu para o lado direito e portanto eu jogava, não havia ninguém para jogar a defesa esquerda, jogava eu, mas geralmente defesa central, defesa esquerda e cheguei a jogar a meio campo também. E marquei uma vez um gol sem querer, nunca mais me esqueço. Chutei a bola para a frente, na altura a palavra de ordem era limpa é chuta para a frente, não é? Limpa, e eu limpei e como tinha que voltar à posição, defesa central, e então limpei, chutei, volto as costas para a minha posição, quer dizer, marcou o único gol que eu marquei na minha vida, não tive a felicidade de o ver, pronto, mas pronto, não valeu de muito, perdemos, mas não interessa, ficou aquele momento histórico. Marcou um grande golo, mas também chegou a evitar que outros golos chegassem a acontecer? Quer dizer, esforçava-me, né? Esforçava-me para aquilo que era possível. Também marquei autogolos, portanto está a ver que eu marquei muitos golos. Talvez até mais na minha baliza do que na baliza dos outros, mas pronto, é assim. O PCP defende o alargamento do desporto escolar como atividade de valor educativo essencial. Com que medidas é que de facto pretendem valorizar o desporto escolar em Portugal? Olha, primeiro colocando a questão da disciplina de educação física como não como um apêndice do sistema educativo, mas como uma questão fundamental. Pelas questões da sociedade, pelas questões de desenvolvimento humano, mas também, se quisermos, até para uma aposta no desporto do ponto de vista até mais, se quisermos, para os desafios olímpicos que temos que ter. Nós não é possível nós temos resultados olímpicos, diria assim, muito para lá das condições que oferecemos para esses resultados.
Falando também no programa olímpico e paralímpico, para o PCP é preciso mais investimento e apoio especial aos atletas. Este último governo anunciou um apoio extra de 65 milhões de euros, mas para o PCP é preciso mais ainda? Aquilo que nós achamos é que é preciso um investimento maior para procurar de forma mais rápida tentar recuperar atrasos, e o investimento daqui a 4 anos até pode ser menor, desde que isto esteja tudo a andar. As federações, as modalidades olímpicas também e paraolímpicas, não podem ter uma dependência que hoje têm das receitas que não são fixas e das receitas até um bocadinho aleatórias. Cambada de pé-rapatos, que era assim que nós éramos, no carro do clube, uma carrinha muito velhinha, coitados, aquilo era uma malta extraordinária. Vamos jogar uma vez ao Montijo. O Montijo era o único sítio, não, o primeiro sítio na minha vida onde eu joguei num relevado. Vocês podem não acreditar, mas aqueles pé-rapados todos equipados, com umas chuteiras maiores que os pés, muito maiores que os pés, a pisarem o relevado. Não sei quantos é que levámos, não sei se levámos 7, se levámos 8, não interessa. Mas aquilo foi uma alegria imensa. Eu acho que nós jogávamos para o chão de propósito, porque vimos aquilo na televisão, né? Os jogadores a escorrarem por ali para a relva, mas aquilo era um bocadinho mais, como é que é dizer, mais áspero do que aquilo que aparentava. Mas foi uma alegria imensa jogar em relva. Eu acho que foi a última vez que joguei no relvado, foi nessa altura. Tem sido feito um apelo para que o IVA de 23% na venda de bilhetes para o desporto baixe. Para o PCP também é importante haver essa redução e eventualmente para os 6% dos espetáculos de cultura? Não afastamos essa discussão, não afastamos essa possibilidade, mas talvez não seja essa a questão fundamental que afasta as pessoas da assistência, de aceder à assistência. No fundo é isso que nós estamos a falar. A prioridade que nós temos é como é que se criam as condições para a fruição desportiva e para a prática desportiva e não tanto para a assistência desportiva. Mas se me permite voltar atrás só numa questão que é muito importante e que muitas vezes está descurada, que é o pós-carreira. Nós não podemos exigir a quem dedicou uma vida inteira, uma parte da sua vida, para representar o nosso país, para dar o melhor que tem, para se valorizar a si próprio, mas para afirmar o nosso país, e depois, quando acaba essa carreira, deixá-lo na mão. Ora, isso não pode, para nós não pode acontecer. Olha, o meu clube do coração é o Benfica. Pronto, não há como, não me pergunto porquê, que não há nenhuma razão para isto. Eu sofro muito, em 90 minutos sofro muito, até me canso de ver, também não tenho assistido a muito, diga-se passagem, mas sofro muito com isso, mas depois passa. Mas como o meu pai é do Sporting e nós temos uma relação boa e tenho muitos amigos, quer do Porto, quer do Braga, eu diria assim, eu canso-me nos 90 minutos, mas dou-me bem a seguir e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas seja o que acontecer, cá estaremos para enfrentar o dia seguinte. O último governo acabou com os benefícios fiscais que existiam para os futebolistas que passaram pelo nosso país e que assim poderiam mais facilmente regressar, mas depois foi criticado por, com o IRS jovem, acabar por beneficiar futebolistas profissionais. Neste ponto, qual é a posição do PCP? Olha, eu não queria especificar a questão do IRS jovem em torno da questão dos jogadores de futebol, até porque o futebol é um mundo, não é? Há coisas muito distintas, há situações muito distintas e há muita gente que é profissional e que vive muitas dificuldades, não só pelos níveis salariais que não têm nada a ver com aquilo que nós ouvimos de outras estrelas, mas também muitas vezes até por problemas de atrasos de salários, coisas desse tipo. O que nós sabemos é que o IRS jovem, a sua aplicação tem uma limitação muito grande no número de jovens que afeta, porque ela no fundo aplica-se a jovens com salários consideravelmente mais elevados do que a média dos jovens. E os jogadores de futebol estão nessa categoria. E, portanto, achamos que não é por aí que se vai incentivar a prática desportiva. Eu comecei a ter, quando era pequenino, lembro-me de ter um gosto pelo Boa Vista. Não sei porquê, nem sequer sabia de onde é que era, na altura, né? Nem sequer sabia de onde é que era o Boa Vista, mas talvez fosse pelo xadrezado. E depois não consigo explicar porquê, mas deu-me para gostar do Benfica e pronto, de lá até agora tem sido sempre o meu clube do coração. Paulo Raimundo, infelizmente continuamos a assistir a exemplos de violência, racismo e discriminação nos recintos desportivos. Com que medidas é que o PCP pretende combater isso? Quer dizer, nós temos o fundamental das leis, desse ponto de vista está resolvido. O problema é, se nós criamos todas as condições para uma sociedade onde esses valores se imponham todos os dias, na vida de todos os dias,
na escola, no trabalho, nas dificuldades da vida. Há um problema de fundo, estrutural da nossa sociedade, que tem vindo a crescer e que nós precisamos de combater com toda a força. Se expressa de forma muito particular no desporto, mas esse não é um problema do desporto, é um problema da sociedade e sem o resolvermos na sociedade, nunca o resolveremos no desporto. Nós olhamos muito para este, claro, normal, para este desfecho final, para os grandes clubes, etc. Mas para quem gosta, como eu gosto de futebol, de ver, de sentir, não há nada como olhar para os jogos da segunda liga, muito mais disputados, e para quem gosta mesmo, nada como ver um bom jogo da Distrital, com um karatezinho, uma mini, isso é sempre ganho.